Olá, meu caro aluno! Estamos aqui em mais uma videoaula. Nós vamos fazer alguns exercícios sobre monômios, expressões algébricas que não representam monômios. Então vamos lá, vamos aqui à nossa videoaula. E nessa videoaula você vai conferir. Você vai conferir o que é o monômio nulo. Então, o monômio nulo é aquele cujo coeficiente é zero. Então, você tem aqui, ó, ele representa o número zero. Então, se você tem aqui 1, você tem aqui 1, aqui no item 1, você tem 0 vezes A. 0 vezes A é zero. Isso é um monômio nulo. Se eu tenho aqui no exemplo 2, eu tenho 0 vezes x à quarta e y ao cubo. Qualquer coisa vezes zero é zero. Isso é um monômio nulo. E o monômio sem parte literal? Monômio sem parte literal é um número real. Exemplo aqui, eu tenho 9 vezes x elevado a zero, y elevado a zero. Então, qualquer número elevado a zero é definição de potência. Qualquer potência elevado a zero dá 1. Porque se você tem aqui, na divisão de potência de mesma base, quando você tem aqui, por exemplo, 2 ao cubo, dividido por 2 ao cubo. Você tem aqui 2 ao cubo. 2 ao cubo, e você divide por 2 ao cubo, 2 ao cubo, e você divide por 2 ao cubo, qualquer número dividido por ele mesmo não dá 1? Então, isso aqui representa 2 elevado a 3 menos 3. Isso é 2 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero vai dar 1, por causa dessa definição de divisão de potência de mesma base. Você mantém a base e subtrai os expoentes. Então, vai dar 1. Então, qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. É a definição. Então, o monômio sem parte literal, ele é um número real. Então, é o caso aqui. Eu tenho 9 vezes, no exemplo 1, eu tenho 9 vezes x elevado a zero e y elevado a zero. Então, isso é 9. Então, o monômio sem parte literal, ele é um número real. Então, agora nós vamos identificar expressões algébricas que não são consideradas monômios. Por exemplo, na letra A, eu tenho aqui 1 sobre p ao quadrado. 1 sobre p ao quadrado, isso é uma expressão algébrica fracionária. Expressão algébrica fracionária não é monômio. Então, você vai dizer que não é monômio. Por que que não é monômio? Não é monômio por ser uma expressão algébrica fracionária. 1 sobre p ao quadrado é uma expressão algébrica por ser expressão algébrica fracionária. Expressão algébrica fracionária não é monômio. Na letra B, nós temos aqui um monômio, menos 3mn. Então, isso aqui sim é monômio. Na letra B. Na letra C também, sim, é monômio. Mas na letra D nós temos uma expressão algébrica irracional. Então, raiz de 3m vezes n, a quinta potência. Então, eu tenho raiz de 3m vezes n, a quinta potência. Então, isso é uma expressão algébrica irracional. Raiz de 3 m vezes n à quinta potência. Não é monômio. Por que que não é monômio?
por ser uma expressão algébrica irracional. Não é monômio por ser expressão algébrica irracional. Na letra E, nós já vimos, não é monômio porque tem dois termos, isso é um binômio. Então, isso não é monômio, por quê? Não é monômio, isso é um binômio, tem dois termos. Não é monômio, tem dois termos. Se tem dois termos, é binômio e não monômio. Certo? E na letra F? Na letra F, nós temos b ao quadrado vezes a elevado a menos 3. Isso aqui é b ao quadrado sobre a ao cubo. Não é monômio. Por quê? Porque representa a expressão algébrica fracionária. Não é monômio, porque representa uma expressão algébrica fracionária. Não é monômio. Por quê? Porque representa uma expressão algébrica, por ser expressão algébrica fracionária. Por isso, não é monômio. Então, meu caro aluno, foi bom ter você até aqui. Foi muito bom você nessa videoaula. Você percebe que nem sempre toda expressão algébrica vai ser monômio, porque se tiver raiz irracional, uma raiz que você não pode calcular, uma expressão algébrica irracional, se tiver no denominador, letra no denominador, então não vai ser monômio. E se tiver dois termos, não é monômio, por ser binômio. Então, foi muito bom estar com você aqui em mais essa videoaula e eu te aguardo na próxima videoaula e até lá!